O imperialismo ele foi uma ideologia europeia implantada no século XVIII para o XIX, aonde que eles espalhavam a ideologia de espalhar toda a cultura europeia e dominar as regiões dos territórios africanos e asiáticos. Com isso, eles acabaram dividindo a África em 50 repartições de estados, pelas quais separou entre os territórios da Grã-Bretanha, da Itália, não, da Grã-Bretanha, da França, de outros países europeus que estavam muito, que eram de alta, hum, que eram países altamente desenvolvidos para a época, o que acabou consequentemente, eh, nos anos seguintes, acabando trazendo muitos problemas econômicos, que fez com que as tensões entre os Estados Unidos e a Europa elas se alastrassem, porque os Estados Unidos estavam com a doutrina Monroe instaladas dentro do seu país. E com isso eles queriam tornar a América para os americanos, tornar a unidade dos Estados Unidos uma confederação independente do poder europeu. E também depois eles acabaram fazendo uma política do Big Stick, o grande porrete, ao qual eles expulsaram, que foi dado pelo Delano Roosevelt, pela qual eles expulsaram literalmente os europeus dos Estados Unidos e fizeram uma unidade independente. E, consequentemente, esse imperialismo ele acabou levando uma partilha da África e da Ásia nos anos seguintes, o que acabou incentivando ah, ao insurgimento das grandes guerras mundiais, pelo fato de que não houve uma repartição igualitária dos territórios africanos e asiáticos, e o que fez com que agravasse essas tensões entre os países desenvolvidos. Consequentemente, teve o revanchismo francês, pelo qual pela qual a França declarou guerra à recém-criada Alemanha, a qual ela perdeu seu território da Alsácia-Lorena devido a essas guerras e tal. E com isso acabou tornando essa ideologia enfraquecendo os poderes europeus e fazendo um insurgimento do Império Americano, que acabou consequentemente muitos anos depois acabando dominando o que a gente chama de mundo, dominou todo mundo, o que a gente fala que hoje em dia é o que acontece, os Estados Unidos domina o mundo. Esse aí basicamente é a ideologia do imperialismo. A história do Brasil Império pode ser dividida em três fases políticas. A primeira é o primeiro reinado, onde o imperador foi Dom Pedro I, que utilizou alguns pontos da Constituição da Mandioca, a Constituição anterior, a Constituição de 1824, para a criação de uma nova Carta Constituinte, onde existia um poder moderador, que estava sobre todos os outros poderes, legislativo, judiciário e executivo. Em 1830, Dom Pedro I teve de voltar para Portugal para assumir o trono, deixando seu filho Dom Pedro II no Brasil, dando início ao período regencial. O período regencial foi dividido em trina provisória, trina permanente, Una de Padre Feijó e Una de Araújo Lima. Ao final da Una de Araújo Lima, o Brasil passava por uma onda de revoltas e foi realizado o golpe da maioridade, para que Dom Pedro II pudesse assumir o trono, dando início ao segundo reinado. Durante o segundo reinado, o Brasil passou por inúmeras revoltas e Dom Pedro II, tentando agradar a população, fez um projeto para tornar o Brasil republicano. Em 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca proclamou a República, expulsando Dom Pedro II do Brasil. Unificação Itália e Alemanha. A unificação da Itália, ela se deu pelo fato de que eles queriam uma independência do território austríaco, já que eles queriam basicamente se unir para poder fazer com que o mercado italiano ele se tornasse mais forte e influente sobre a área, porque a Itália até então ela era dividida em muitos reinos. E com o surgimento de certos políticos e pessoas influentes dentro do conhecimento geral, das grandes mentes e tal, ideológicas, correntes de pensamento e tal, fez com que eles desejassem a unificação da Itália, para poder, a anexação para poder aumentar a sua influência dentro da área. E com isso fazer uma expulsão da influência austríaca, que até então dominava eles nesse período. O que incentivou a eles se unirem e começou a ter o surgimento desses reinos, começou a surgir estados e foram se unificando, fazendo com que fosse a insurgência do Reino das Duas Sicílias, a unificação do Reino das Duas Sicílias e outros países.
quando eles conseguiram se anexar por completo e formar a Itália, eles ainda não tinham todo o território italiano como a gente conhece hoje, totalmente formado, porque ainda o Estado de Roma, pelo qual ele ainda não tinha se unificado, ele acabou sendo unificado por um tratado chamado Tratado de Latrão, que foi feito na Primeira Guerra Mundial. Com o Tratado de Latrão, ele pôde permitir que o território romano se tornasse a capital da Itália e, por fim, a Itália inteira se unificou e se tornou um único só país. Por isso que a Itália e a Alemanha elas são conhecidas como os reinos tardios, por causa do seu tempo muito grande que eles demoraram para se unificar. Já a Alemanha, ela foi o seguinte, a Alemanha ela tinha muita influência, eles passavam pelo mesmo problema quase o mesmo problema que a Itália, basicamente. Então eles elegeram um grande líder político pelo qual faria, por meio de intervenções militares, a unificação da própria Alemanha, conhecido como Bismarck. No começo, para poder unificar essa Alemanha, foi necessário o poder repressivo de regime militar, que foi feito pelo Bismarck em 1868, mais ou menos, a 1870. Foi mais ou menos nesses anos. E ele teve uma ajuda muito grande da Áustria para poder unificar a Alemanha. Resultado, ele conseguiu, porém o território, quando teve a repartição de poder, basicamente teve muito poder concentrado dentro do território da parte austríaca, o que incentivou Bismarck a fazer uma revolta contra a própria Áustria e querer a anexação de todos os territórios pelas quais a Áustria teve poder e influência de volta para a Alemanha. E com isso ele pôde juntamente tipo não foi muito bem aceito, porque Napoleão III na época ele não aceitou esse embate e essa formação desse Estado, porque ele não achava legítimo fazer aquilo. Então ele fez o seguinte, queria declarar guerra contra a própria Alemanha. Só que devido a complicações dentro dos territórios espanhóis lá, por causa da reivindicação do trono lá, do trono da época lá, acabou fazendo com que insurgentes da Alemanha pudessem ter poder para poder unificar a Alemanha e que acabou sendo aceito por todas as outras confederações europeias. E com isso surgiu o território alemão. República Velha foi conhecido como a época em que os coronéis dominavam o Brasil. Na República Velha ocorreu a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, a monarquia derrubada. Marechal Deodoro da Fonseca assume como primeiro presidente da República, poder econômico e político na mão das oligarquias paulistas e mineira. Após a renúncia de Deodoro em 1891, assume a presidência outro militar, Floriano Peixoto. Ocorreu a primeira Constituição Republicana Brasileira e é prolongada em 1891. O voto aberto, presidencialismo, manutenção de interesses das elites agrárias, exclusão das mulheres e dos analfabetos do direito ao voto. Política do café com leite. Era a alternância no poder de presidentes mineiros e paulistas. A região sudeste é privilegiada nos investimentos federais, principalmente nos setores agrícola e pecuário. O café é o principal produto brasileiro de exportação e ocorre aumento na imigração europeia para servir de mão de obra nas lavouras de café paulistas. Política dos governadores. Troca de favores políticos entre presidentes da República e governantes para a manutenção do poder e garantia da governabilidade. O coronelismo. Poder político e econômico concentrado na mão dos coronéis, que usavam o voto de cabresto, violência e fraudes para obter vantagens eleitorais para si e seus candidatos. Golpe de 1930. Após a vitória de Júlio Prestes, político da Aliança Liberal afirmavam que as eleições foram fraudulentas. Com a liderança de Getúlio Vargas, aplicam um golpe e colocam fim na República Velha. Vargas torna-se presidente da República. Principais conflitos e revoltas durante a República Velha. Revolta da Armada 1893 a 1894, República Federalista 1893 a 1895, Guerra de Canudos 1893 a 1897, Revolta da Vacina 1904, Revolta da Chibata 1910, Guerra do Contestado 1912 a 1916, Sindicação de Juazeiro 1914, Greves Operárias 1917 a 1919,
Revolta dos 18 do Forte, 1922, Revolução Liberadora, 1923 e Revolução de 1930, em 1930. Causas da Primeira Guerra Mundial. Partilha da África e Ásia, insatisfação da Itália e Alemanha que ficaram com territórios pequenos e desvalorizados. Concorrência econômica entre as potências europeias e a corrida armamentista. Nacionalismos, como o pan-germanismo e pan-eslavismo e rivalidade pelo começo e pela partilha de territórios. Início da guerra. O estopim foi o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro Francisco Ferdinand. A guerra se espalhou pela Europa e por outras nações do mundo. Formação de alianças. A Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, contra a Tríplice Aliança, Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. O Brasil participou ao lado da Tríplice Entente enviando tropas, enfermeiros e médicos. Houve a Guerra de Trincheiras, onde muitos soldados morreram pela falta de cuidados e de higiene. Novas tecnologias de guerra. A participação das mulheres como operários na indústria foi um grande avanço e também o uso de aviões, submarinos e tanques de guerra. O fim da guerra. Em 1917, a entrada dos Estados Unidos e a derrota da Tríplice Aliança, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Houve também o Tratado de Versalhes, que foi a imposição aos derrotados como a obrigação da Alemanha a devolver o território da Alsácia-Lorena de volta para a França. Resultados da guerra foram 10 milhões de mortes, cidades destruídas, campos arrasados e uma grande crise econômica pela grande destruição causada pela guerra. No começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da agricultura, pois 80% de sua economia estava concentrada no campo. Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para manter a base do sistema czarista de Nicolau II. O czar governava a Rússia de forma absolutista, ou seja, concentrava poderes em suas mãos, não abrindo espaço para a democracia. No ano de 1905, Nicolau II mostra a cara violenta e repressiva de seu governo, no conhecido Domingo Sangrento. Manda seu exército fuzilar milhares de manifestantes, mas marinheiros do encouraçado Potemkin também foram reprimidos pelo czar. Começava então a formação dos sovietes, Organização de Trabalhadores Russos, sob a liderança de Lenin. Os bolcheviques começavam a preparar a Revolução Socialista na Rússia e a queda da monarquia. No começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da agricultura, pois 80% de sua economia estava concentrada no campo. Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para manter a base do sistema czarista de Nicolau II. O czar governava a Rússia de forma absolutista, ou seja, concentrava poderes em suas mãos, não abrindo espaço para a democracia. No ano de 1905, Nicolau II mostra a cara violenta e repressiva de seu governo, no conhecido Domingo Sangrento. Manda seu exército fuzilar milhares de manifestantes, mas marinheiros do encouraçado Potemkin também foram reprimidos pelo czar. Começava então a formação dos sovietes, Organização de Trabalhadores Russos, sob a liderança de Lenin. Os bolcheviques começavam a preparar a Revolução Socialista na Rússia e a queda da monarquia. Faltava alimentos na Rússia czarista, empregos para os trabalhadores, salários dignos e democracia. Mesmo assim, Nicolau II jogou a Rússia numa guerra mundial. Os gastos com a guerra e os prejuízos fizeram aumentar muito a satisfação popular com o czar. As greves dos trabalhadores urbanos e rurais espalhavam-se pelo território russo. Ocorriam muitas vezes motins dentro do próprio exército russo. As manifestações populares pediam democracia, mais empregos, melhores salários e o fim da monarquia czarista. Em 1917, o governo Nicolau II foi retirado do poder e assumiria Kerensky, o menchevique, como governo provisório. Sendo assim, Nicolau II foi assassinado. Estados Unidos do século XIX. Após a declaração de sua independência em 4 de julho de 1776, as antigas 13 colônias inglesas da América do Norte precisavam se organizar politicamente, para construir uma nação forte o suficiente para conservar a liberdade recém-conquistada. A primeira atitude tomada foi a união das antigas colônias, foi a criação da Confederação dos Estados Americanos. A conquista do Oeste estimulou o imaginário da fronteira a ser ultrapassada no imaginário coletivo estadunidense. No entanto, o estadunidense desejava anexar mais terras, e o governo da União provocou uma guerra que durou de 1846 a 1848 e terminou com a derrota dos mexicanos.
A doutrina do destino manifesto, que afirmava ser o destino dos Estados Unidos, submeteu ao seu domínio de toda a sua América. O maior obstáculo na marcha para o oeste eram os índios, com vários combates entre colonizadores e índios. Em 1862 foi aprovada a Lei de Cessão de Terras, que dava 160 acres de terra a todo cidadão que ocupasse efetivamente por 5 anos. A Guerra de Secessão de 1861 a 1865 foi a marca para o Oeste, acentuou as diferenças entre os estados do Norte e estados do Sul. Em dezembro de 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente pelo Partido Republicano, fundado 6 anos antes com o objetivo de se opor declaradamente à extensão da escravidão aos novos estados constituídos. Durante os 2 primeiros anos, o exército sulista conseguiu vencer ou pelo menos evitar a derrota na maioria das batalhas. As possibilidades de auxílio estrangeiro eram particularmente animadoras. No entanto, a partir de 1863, ocorreu uma reviravolta nessa situação, fazendo com que o Norte ganhasse essa batalha. No ano anterior, Lincoln havia sido reeleito para a presidência, porém não chegou a tomar posse, porque, 4 dias após a rendição das tropas sulistas, Lincoln foi assassinado. Depois da guerra, o Sul começou uma nova reconstrução, que o levava a erguer novamente as áreas devastadas pela guerra. Assim foi criada uma sociedade secreta, de ideologia racista, que eram nomeados como Ku Klux Klan, ou KKK. Já o Norte se consolidou com o poder político da burguesia, empresarial e comercial, fazendo com que sua economia e investimento aumentassem. Em 1823, o presidente James Monroe criou uma doutrina cuja tese fundamental baseava-se no lema América para todos os americanos. Estados Unidos do século XX. A era de ouro do capitalismo dos Estados Unidos, o mercantismo, um grande desenvolvimento socioeconômico apresentado pelos Estados Unidos. A partir da década de 1950, foi acompanhado por fortes tensões políticas, que questionaram o poder das liberdades individuais consagradas na Constituição do país. O movimento pelos direitos civis dos negros e a questão racial durante esses movimentos pela igualdade e a economia começou a entrar em recessão, provocando um aumento do desemprego principalmente aos negros. Na década de 1950, os negros passaram a se organizar em movimentos, associações e igrejas e outros tipos de organizações sociais, que conjuntamente deram forma a um amplo movimento pelos direitos civis, com um dos maiores líderes contra o racismo, Martin Luther King Jr. A Guerra do Vietnã e a contracultura foi um dos marcos do século XX para os americanos com a morte de Kennedy. Em 1972, teve um dos maiores escândalos dos Estados Unidos, o Earthquake. Em 1981, começou uma nova revolução islâmica no Irã e nos Estados Unidos. Contudo, em 1990, teve a primeira guerra do Golfo com a presença dos americanos. A alta do neoliberalismo no país, com soluções como a iniciativa privada, que provocou diminuir a presença do governo na economia, foi um dos finais do século XX nos Estados Unidos. A crise de 29, que ficou popularmente conhecida como a Grande Depressão, foi uma grande crise econômica que persistiu até a Segunda Guerra Mundial, sendo considerado como o pior e mais longo período de recessão econômica que o século XX já passou. Entre todas as consequências que a crise trouxe, podemos citar as elevadas taxas de desemprego, a diminuição da produção industrial de diversos países, assim como as drásticas quedas dos PIBs, dos preços de ações, entre outros. Praticamente todo mundo se viu envolto a este momento difícil que prejudicou as atividades econômicas de dezenas de países. Fascismo e o nazifascismo são sistemas totalitários e nacionalismo que surgiram pelas consequências negativas provocadas pela Primeira Guerra Mundial, a Itália e a Alemanha. Tinham a intenção de desenvolver as indústrias, principalmente bélicas, e implantar um governo nacionalista e preconceituoso. Com o apoio da Itália, movida pelo fascismo, o nazismo alemão impunha a ideia de dominar o mundo inteiro, se subjugando a raça ariana que tinha o poder e missão de dominar o mundo. Um dos principais motivos para a formação desses governos foi o revanchismo contra a França e a Inglaterra, e também a chegada do comunismo em toda a Europa, com um avanço grande e rápido por todo o continente. Agora não queriam apenas terras da África e Ásia, mas sim o domínio do mundo inteiro e para o combate da evolução do comunismo por toda a Europa. Assim se iniciou uma onda de tentativas de golpe por toda a Europa, como Alemanha, Espanha e Portugal. Segunda Guerra Mundial.
os antecedentes da guerra, fortalecimento dos regimes totalitários nazifascistas, desrespeito da Alemanha ao Tratado de Versalhes, formação do eixo Roma, Berlim e Tóquio, invasão da Polônia pela Alemanha em 1939, o que dá início à Segunda Guerra Mundial, fases da guerra, 1940 até 1942, vantagem das tropas do eixo. Ataque japonês à base americana de Pearl Harbor em 1941. Forçam os Estados Unidos a entrarem na guerra. 1943 até 1945. Vamos ter a vitória dos aliados, formado por Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Batalha de Stalingrado, que durou de 42 até 43. União Soviética contra a Alemanha. Os soviéticos saíram vencedores. Diante da expansão máxima do território do Japão, na Ásia, ocorreu a Batalha de Midway em 1943. Os Estados Unidos contra o Japão. Os Estados Unidos saíram vitoriosos. Dia D. Desembarque da Normandia em 1944, que resultou na libertação da França. Em maio de 1945, a Alemanha vai ser invadida. Bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, Japão, agosto de 45. Resulta no fim da guerra. Consequências da Segunda Guerra: 50 milhões de mortos e o Holocausto, assassinato de aproximadamente 6 milhões de judeus em campos de concentração. Era Vargas, 1930 até 1945. O período provisório foi de 1930 a 1924. Medidas adotadas por Vargas: decretos de lei, nomeação de interventores, domínio do governo sobre os sindicatos, criação do Ministério de Trabalho, Indústria e Comércio, leis trabalhistas, 8 horas diárias, salário mínimo, aposentadoria, férias, etc. Período constitucional, 1934 até 1937. A Constituição de 34. Voto secreto e obrigatório, voto feminino, exceto para analfabetos, justiça eleitoral, corporativismo, confirmação de leis trabalhistas, mandato presidencial de 4 anos. O Estado Novo, de 37 até 45. Nova Constituição, de 1937, baseada na Constituição Fascista da Polônia. Estado de emergência permanente, plenos poderes ao presidente e à polícia. Congresso fechado, proibição de greves. 1938. Intentona integralista, golpe fracassado da AIB, líderes presos, Plênio Salgado exília-se em Portugal. 1942. Navios brasileiros são afundados por submarinos alemães. Brasil declara guerra ao eixo Alemanha, Itália e Japão. 1944. FEB, Força Expedicionária Brasileira, desembarca na Itália com aproximadamente 25 mil homens. Luta contra o nazifascismo, estabelece contradição interna. Ditadura lutando ao lado de forças pré-democracia. Vargas coloca eleições para 1945, acaba com a censura e anistia presos políticos. Em 1945, é afastado do poder pelo exército influenciado pelos Estados Unidos, que temiam uma nova tentativa golpista do presidente. Durante o período democrático liberal no Brasil, os principais partidos eram PSD, Partido Social Democrático, principal partido, que era da base rural, criado por Getúlio Vargas, e a UDN, União Democrática Nacional, segunda maior força política. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, terceira força política, apoiava Getúlio Vargas. PCB, Partido Comunista do Brasil, que teve curta duração, que foi cancelado em 1947. Durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, 1946 e 1951, que foi apoiado pelo PSD e o PTB, houve a proibição dos cassinos e jogos de azar e a criação da nova Constituição. Liberalismo junto com conservadorismo, República Federativa Presidencialista e voto secreto. Teve também a criação do Plano SALT, que houve um fracasso. Durante o governo de Getúlio Vargas, 1951 e 1954, que foi apoiado pelo PTB e o PSP, ocorreu uma crise econômica com a inflação e a falta de recursos, crise política, greve e pressões de oposicionista e a crise do BNDE, investimentos industriais nacionais.
Getúlio também criou a Petrobras e a Eletrobras, e um aumento de 100% para o salário mínimo, o que gerou crítica generalizada da oposição. Em 1954, Getúlio Vargas se suicida, pois não resistiu à pressão dos... Em 1954, Getúlio Vargas suicida-se, pois não Em 1954, Getúlio Vargas suicida, pois não Em 1954, Getúlio Vargas suicida, pois não resistiu à pressão dos opositores. A morte de Vargas abalou até seus opositores, além de toda a população nacional. Após a morte de Vargas, seu vice Café Filho assume e cria uma aproximação com a UDN. Cria facilidades de importação para empresas estrangeiras e afastamento por doença. Após a morte de Getúlio Vargas, Café Filho, seu vice-presidente, assume e cria uma aproximação com a UDN e abre facilidades de importações para empresas estrangeiras e é afastado por doença. Carlos Luz, presidente do Congresso Nacional, assume e tenta um golpe que é impedido pelo Marechal Henrique e é deposto. Nereu Ramos, presidente do Senado, completa o mandato. Em 1956, Juscelino Kubitschek assume e teve seu mandato apoiado pelo PSD e o PTB. Juscelino era democrata hábil politicamente, o presidente da Bossa Nova, que teve o desenvolvimento que tinha um plano de 50 anos em 5, e o plano de metas, que teve ênfase nas indústrias. Juscelino construiu estradas, como Belém-Brasília, e usinas, como as de Furnas e Três Marias. Construiu Brasília, que se tornou a nova capital do Brasil, e criou a Sudene, que houve fracasso. Em 1961, Jânio Quadros assume, pelo PTM, Partido Trabalhista Nacional, de representação inexpressiva, com o apoio da UDN. Jânio Quadros congelou os salários nacionais e fez o corte do auxílio para o trigo e o petróleo, e aumentou a inflação brasileira. Jânio Quadros reatou relações com a União Soviética, China e Cuba, e condecorou o socialista Ernesto Che Guevara. João Goulart assume em 1961, após a deposição de Jânio Quadros. João Goulart era do Partido Trabalhador Brasileiro. João Goulart criou a Lei de Remessas e Lucros, que foi criada pelo descontentamento dos Estados Unidos e da oposição ligada ao DN. Criou também o Plano Trienal de Desenvolvimento, criou reformas de base, atuação intensa das ligas camponesas, e ocorreu durante seu mandato greve generalizada. Em 31 de março de 1964, um golpe militar derruba o presidente e institui a ditadura no país. Em 31 de março de 1964, o golpe militar derruba o presidente e institui a ditadura militar no país. Os antecedentes da ditadura no Brasil foram o esgotamento do populismo, o temor dos Estados Unidos com a possibilidade de novas revoluções cubanas na América Latina, a doutrina de segurança nacional e a guerra total contra o comunismo. Os linhas duras eram anticomunistas sem ligações diretas com os Estados Unidos, nacionalistas contrários a políticos e a qualquer tipo de democracia. Castelo Branco criou o Plano de Ação Econômica do governo, que incluía cortes de gastos e aumento de tarifas de impostos, criação do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e a restrição de crédito. Os efeitos do plano econômico foram o crescimento do PIB nacional e a redução da inflação anual. Durante a ditadura, existia um bipartidarismo entre ARENA, que é a Aliança Renovadora Nacional, partido do governo, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro, oposição ao governo. A Constituição de 1967 fortalecia o poder executivo, criou emendas constitucionais a cargo executivo do presidente e teve a incorporação dos atos institucionais. O governo de Médici, de 1969 a 1974, onde foi o auge da ditadura, existiu prisões, torturas, assassinatos e muitos desaparecidos, repressão intensa e eliminação da guerrilha de esquerda. Médici fez a censura e de propagandas e slogans ufanistas e otimistas a favor da ditadura. Médici também valorizava conquistas esportivas, como o futebol e o automobilismo.
Ernesto Geisel, 1974 a 1979, participou da crise econômica e criou o programa Proálcool. Criou várias obras faraônicas de utilidade questionável, como a Ferrovia do Aço em Minas Gerais e as usinas siderúrgicas de Tubarão, no Espírito Santo, e Açominas em Minas Gerais. No governo de João Batista Figueiredo, de 1979 a 1985, ocorreu a conclusão do processo de abertura política, a crise econômica permanente, que incluía a inflação, desemprego e empréstimos com altos juros e desgaste do governo. Em 1979 foi criado o pluripartidarismo, que tinha o PDS, Partido Democrático Social, e o PFL, Partido de Frente Liberal, que surgiram do Arena. O PP, Partido Popular, PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e PDT, Partido Democrático Trabalhista, e PT, Partido dos Trabalhadores, todos esses surgidos do MDB. Em 1982, começaram movimentos de mobilização da população. A Guerra Fria tem início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos e a União Soviética vão disputar a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A União Soviética possuía um sistema socialista baseado na economia planificada, igualdade social e a falta de democracia. Já os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. Na segunda metade da década de 1940 até 1989, essas duas potências tentaram implantar em outros países os seus sistemas políticos e econômicos. A definição para a expressão Guerra Fria é de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo um embate militar declarado e direto entre Estados Unidos e União Soviética. Até mesmo porque estes dois países estavam armados com centenas de mísseis nucleares. O conflito armado direto significaria o fim dos dois países e provavelmente da vida no planeta Terra. Porém, ambos acabaram alimentando conflitos em outros países como, por exemplo, Coreia e Vietnã. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise socialista no final da década de 1980. Em 1989, cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 90, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados. Com reformas econômicas, a custa dos Estados Unidos e mudanças políticas, o sistema foi se enfraquecendo, era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso aos poucos iria sendo implantado nos países socialistas.